E aí pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Eu aqui, Silvano Silva, trazendo para você notícia, trazendo para você informação no dia a dia da política. E hoje, dia 11/11 de 2019, eu quero repercutir com vocês a situação da Bolívia. Hoje, as redes sociais é tomado por uma pergunta: realmente houve um golpe na Bolívia? Eu posso afirmar categoricamente para vocês que sim, houve um golpe na Bolívia. A grande questão é o seguinte: quem foi que deu um golpe na Bolívia? E é isso que eu vou responder para vocês agora. Agora, não tem como negar, houve um golpe na Bolívia. A grande questão é entender quem foi que deu esse golpe na Bolívia. Vem comigo que eu vou responder isso para você agora. Vem! Ok, pessoal, vamos juntos então aqui entender o que realmente aconteceu dentro da Bolívia. As pessoas estão perguntando, todo mundo está respondendo se houve ou se não houve um golpe dentro da Bolívia. Eu vou responder para você essa pergunta agora, sem medo nenhum, sem nenhum constrangimento, sem ficar dando volta. Houve sim um golpe na Bolívia, como eu já afirmei que houve. A grande questão é quem foi que deu o golpe na Bolívia. Eu vou apresentar alguns fatos aqui para vocês agora que vão passar para vocês aqui e vão confirmar de forma categórica. Você vai entender que houve um golpe e quem foi que deu esse golpe na Bolívia. A primeira coisa que eu quero passar para vocês é que eu estive na Bolívia. Eu estive na Bolívia em 2002 e eu estive na Bolívia em 2003. Eu lembro que a situação econômica da Bolívia era precária. Era uma das piores situações econômicas da América do Sul, era a Bolívia, né? Vivia numa das piores. Tem também Suriname e outros países, mas era um dos piores de toda a América do Sul. Lembro, pegando aqui a cronologia da história, em 2005 o Evo ganhou as eleições, né? Ganhou as eleições para presidente da Bolívia e assumiu como presidente em 2006. Em 2006 eu já estava de volta no Rio de Janeiro. É interessante aqui notar algumas coisas. O Evo, nesse período, foi naquele período que ele assumiu, que ele toma a parte da Petrobras que ficava na Bolívia, né? Ele nacionalizou. E o Brasil poderia ter corrido atrás disso, pedido uma indenização, porque houve muito investimento da Petrobras e dinheiro do Brasil, mas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o condenado que está solto, né? Mas continua como culpado pelos crimes que cometeu, ele não fez nada, apenas deixou, mas conta-se as mais línguas, digamos assim, dentro da Bolívia, que o Evo Morales pagou uma indenização interna para Luiz Inácio Lula da Silva para que ficasse tudo por isso mesmo, para que o Brasil não recorresse ao golpe que ele deu tomando a refinaria do Brasil, tomando o petróleo, a parte da Petrobras que estava dentro da Bolívia, né, que trabalha mais na questão de gás, que hoje uma boa parte do gás do Brasil vem da Bolívia. Mas vamos aqui continuando. Aí sim houve um crescimento financeiro da Bolívia nesse período, até que essa região toda houve um crescimento. O Evo ficou no poder na Bolívia desde 2006, né, até 2019 agora, quando ele renunciou. Ele ficou no poder durante 14 anos, né? Ele disse que foi 13 anos e 9 meses e alguma coisa. Então já estava indo para 14 meses no poder, 14 anos, perdoe, no poder aqui no nosso país vizinho, na Bolívia. É interessante que houve crescimento, houve crescimento econômico, houve. Não tem como negar que não. Mas é interessante para você começar a ver a construção do golpe, que o Evo em 2017 para 2018, ele perguntou ao povo se ele deveria se candidatar para mais um mandato, se o povo permitia que ele se candidatasse novamente. E ele fez um referendo e o povo disse: não, nós não queremos que você se candidate a mais um mandato. Houve um referendo, ele foi derrotado no referendo, porque o povo estava percebendo, e ninguém quer que uma mesma pessoa se perdure no poder durante muito tempo. E eu digo isso tanto para o PT, como eu digo isso para o movimento do Bolsonaro também. Bolsonaro não pode também ficar eternamente no poder. Se acontecer de ter uma reeleição, que seja, ok, mas toda vez que alguém fica muito tempo no poder, isso não é bom, tá, pessoal? Isso geralmente não é bom. A alternância de poder, ela traz um novo oxigênio à democracia. Então há
a novos ares, e é bom que corta alguns cordões que começam a querer se perpetuar no poder. A verdade é que o Evo, ele sentiu esse gosto do poder, não queria largar de jeito nenhum, queria se perpetuar no poder para sempre. Fora o projeto de poder da Pátria Grande, né? Do grupo do Foro de São Paulo, que estava todos eles rodeado aqui na nossa região e imbuído nesse projeto. Pois bem, quando chega o ano de 2019, ele não poderia concorrer. Então o Evo Morales, ele dá alguns golpes, tá, pessoal? Alguns golpes para conseguir sair candidato a presidente, mesmo sabendo que o povo não queria que ele fosse presidente, porque houve um referendo. O povo disse não. Não foi político, não foi parlamento, foi o povo, disse não. Aí o que acontece? Primeiro golpe que ele dá um golpe direto no Supremo Tribunal Eleitoral, que deu para ele um documento lhe liberando a sair candidato à presidência, tá? E esse golpe que deu no Supremo Tribunal Eleitoral da Bolívia, observa bem, a presidente desse Supremo Tribunal acaba de ser presa. Por quê? Porque ela agiu de forma errada. E eu vou contar um pouco mais pra frente, você vai entender. Então, o primeiro golpe, ele consegue essa autorização judicial, né, para concorrer, demonstrando que ele conseguiu aparelhar até o Superior Tribunal Eleitoral da Bolívia. Aí, fora isso, ele começa a fazer um jogo internacional para passar legitimidade para o seu país. Você lembra que na posse do presidente capitão Jair Bolsonaro, o Evo Morales veio. Eu fui um dos que defendi que Bolsonaro não deveria convidar o Evo, ele deveria desconvidar a OEA. A OEA fez a besteira de ir na Bolívia e dar tipo uma carta branca para que o Evo saísse candidato. A OEA errou. Foi muito criticado, o Luiz Almagro foi muito criticado por essa atitude de ter praticamente referendado uma nova candidatura de Evo Morales. Então ele sai candidato, né? E ele concorre com várias pessoas à candidatura. Só que a corrida toda presidencial e na contagem dos votos fica indo para o segundo turno na contagem. O Evo Morales, quando houve o golpe mesmo que foi denunciado na Venezuela, estava 78% das urnas sendo apurada, e o Evo Morales estava com 42% dos votos, e o Carlos Mesa estava com 41% dos votos. Olha bem, 78% das urnas apuradas, Evo 42%, Carlos Mesa 41%. De repente as urnas se apagam, a contagem dos votos acaba totalmente, parou. E aí o povo fica, o que está acontecendo? Quando passa 24 horas, sai um anúncio do Superior Tribunal Eleitoral, que tomava conta, né, de todas as informações. E o Tribunal Eleitoral anunciou que o Evo Morales venceu por uma pequena margem de voto. Ou seja, naquele exato momento quando anuncia isso, 24 horas depois de as urnas serem apagadas e fechadas, nesse exato momento, o povo fica revoltado, o Carlos Mesa denuncia o golpe, vários comitês, né, de democracia dentro da Bolívia dizem que não aceita o que aconteceu, que houve sim um golpe, e um golpe escandaloso, e pede o povo para ir às ruas. E o povo vai às ruas. O primeiro ataque que o povo faz é contra as imagens de Hugo Chávez, que havia várias espalhadas pela Bolívia, né? Começa a atacar e diz que não aceita isso que aconteceu, que houve fraude. Então, há esse anúncio do Superior Eleitoral dizendo que Evo Morales venceu, mas o povo sai às ruas com força, em manifestação, dizendo que não aceita. E olha, observa bem, foi uma manifestação unida, foi uma manifestação forte. O povo sai durante 3 semanas apenas, 3 semanas, mas ele se manifesta em todas as regiões da Bolívia. Fecha as ruas, vai até onde os apoiadores de Evo Morales estão, e há uma reação forte da população. Nesse momento, a OEA se pronuncia sobre a questão e diz que iria fazer uma auditoria eleitoral. O Evo Morales disse, tudo bem, se a auditoria da OEA comprovar que houve fraude, que houve algum erro, né? Se por acaso eles erraram a contagem e eu ganhei por um erro, então nós vamos fazer novas eleições. Foi isso que ele disse para tentar pacificar. A OEA fez a auditoria e anunciou que sim, que houve fraude nas eleições da Venezuela, que houve várias coisas erradas e pediu ao Evo Morales novas eleições. O Evo Morales vem ontem, domingo, né, diante da mídia e diz, pessoal, baseado aí na auditoria da OEA e também para pacificar o povo que está queimando várias casas, queimou até a casa da minha irmã, eu quero anunciar novas eleições, né? Novas eleições com novos atores políticos. Porém, naquele momento, o negócio ficou feio. Por quê? Porque houve uma fraude, né? Houve um golpe de Estado. E quem é que tentou dar o golpe de Estado? O Evo Morales. Não respeitou
o referendo do povo, que disse que não queria que ele se candidatasse novamente, e ele sairia bem, né? Sairia bem. Durante tanto tempo como no poder, sairia bem, mas ele queria se manter no poder de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então o que acontece, pessoal? Houve golpe na Bolívia? Houve, mas o golpe foi do Evo Morales e é denunciado, é comprovado que houve um golpe do Evo Morales. O povo percebeu esse golpe, o povo não queria que ele saísse candidato, ele saiu e ainda tentou ganhar à força. E aí o que aconteceu? O povo disse, se ele vai tentar se manter no poder à força, então vamos arrancar ele à força. E o povo saiu unido, né, em manifestação por toda a Bolívia e o arrancou à força. Essa é a grande verdade. Então o que acontece? Ontem, depois que ele anunciou o resultado da OEA, que dizia que houve fraude, aí fortaleceu mais ainda o povo que ele agiu errado. E as Forças Armadas e a polícia da Bolívia pediram ao Evo Morales, o aconselharam, não mandaram, o aconselharam, disseram, olha, diante dessa comprovação de que houve realmente uma fraude e que você é o principal beneficiado, ou seja, a pessoa que pode ter feito essa fraude, então seria interessante você renunciar para pacificar o país. Então, não é que houve um golpe militar, não houve golpe nenhum militar, os militares não tomaram poder, tá? Entenda-se isso. Os militares apenas pediram ao Evo que, diante de uma comprovação de que realmente houve uma fraude, ele deveria renunciar para acalmar o povo. Então foi isso que ele fez. Ó, tô aqui renunciando, diante de tudo, e quero pedir que o pessoal não queime mais, queimaram a casa da minha irmã, queimaram uma série de coisas. E aí começa a acontecer uma série de pessoas renunciando. A presidente do Superior Tribunal já tinha renunciado, mas logo em seguida ela foi presa. Aí renunciou o presidente da Câmara Federal da Bolívia, renunciou o presidente do Senado, e renunciou também o vice-presidente do Senado. Renunciou o presidente da Bolívia, que seria o Evo, e o vice-presidente. Houve uma série de renúncias, né, de pessoas que eram ligadas ao Evo Morales. Ou seja, uma demonstração que ele aparelhou tudo e que o povo estava insatisfeito. Então, quem que assume? Muita gente está perguntando, Silvano, quem é que vai assumir agora? Tudo indica, e foi um pedido ontem, que quem vai assumir vai ser a Jeanine Áñez, né? Jeanine Áñez, que é uma senadora e era a segunda vice-presidente. Constitucionalmente e baseado na Constituição, ela seria a pessoa que assumiria, porque na vagância do presidente assume o vice-presidente. Na vagância do vice-presidente assume o presidente do Senado. Na vagância do presidente do Senado assume o presidente da Câmara, né? Mas aí todos eles renunciaram. Então quem assume é o segundo vice-presidente que vai cumprir a obrigação. Então, dentro da Constituição da Bolívia, quem vai assumir é a Jeanine Áñez, que vai assumir para proclamar eleições num período de 90 dias. Ela só vai assumir para isso, a presidência, para anunciar novas eleições num período de 90 dias. A Jeanine Áñez, ela é cristã, ela é anti-abortista, tá, pessoal? Ela é pró-vida, então e ela é da oposição ao Evo Morales dentro da Bolívia. Então, muito provavelmente deve ser confirmada ela como presidente do Senado, porque o presidente renunciou e o vice renunciou. Então, ela, como segunda vice, assume. Então, o que vai acontecer? Daqui para frente, ela deve ficar como presidente, seria o caminho normal, mas isso deve ser confirmado em decisões, vai ter votações no Senado que já estão tendo agora, discussões, mas o correto, diante dos fatos, seria ela assumir a presidência interinamente para anunciar novas eleições num período de 90 dias. Então o que eu passo para vocês? Então tá comprovado aí para vocês com fatos que quem deu um golpe dentro da Bolívia não foi o povo. Quem deu um golpe na Bolívia foi o Evo Morales. Então vamos ficar muito atento aí ao andamento da Bolívia. Daqui a pouquinho eu estarei fazendo uma live com vocês ao vivo e vou estar passando para vocês alguns ensinamentos que a Bolívia passa para o Brasil sobre como devemos reagir ao que está acontecendo aqui no nosso país. Daqui a pouquinho estarei passando para vocês. Muito obrigado, carinho da sua audiência, muito obrigado por você estar conosco aí. Não esqueça de deixar curtida, não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Você que já é inscrito, faça um upgrade e se torne membro do canal. Que você tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe esse nosso Brasil.